Biblioteca conversa hoje com o professor Paulo de Lima. Continuando aquela nossa conversa sobre adolescentes em conflito com a lei. E hoje nós vamos continuar essa conversa, então, naquele ponto em que quais seriam as motivações, né, os motivos que levam os adolescentes, então, a entrarem em conflito com a lei. Tudo bem, professor? Tudo bem. Terminou, agora concluiu um trabalho a respeito desse assunto? Sim, recentemente eu defendi minha dissertação de mestrado em educação, na linha de desenvolvimento humano e educação na Universidade Federal do Paraná. O foco principal do meu estudo era o desenvolvimento moral do adolescente infrator. E dentro desse tema do desenvolvimento moral, eu peguei por base um dos grandes educadores que trabalhou essa questão, chamado Jean Piaget, um suíço muito conhecido na área da educação, principalmente da pedagogia. Mas dentro dessa área de desenvolvimento moral, além das questões de desenvolvimento humano, psicológico, nós temos outros fatores que influenciam, outras variáveis que influenciam no comportamento. E uma das grandes perguntas que a gente se faz, principalmente relacionado ao adolescente infrator, o que leva um adolescente com 14, 15, 16 anos a ter esse comportamento, digamos, de conflito, como se fala, conflito com a lei, ou muitas vezes comportamento de agressão. Que num primeiro momento ele pode ser uma situação normal. Ele pode ser uma situação normal, porque o conflito, a pessoa ela tem sempre, quando ela vai se desenvolvendo, à medida que vai crescendo, ela sempre vai ter conflitos. Sim, então, isso faz parte do desenvolvimento. Isso. Um questionamento, alguma coisa nesse sentido. Quando Sim. é que isso se torna um problema? Isso, num primeiro momento, a gente pode considerar esse conflito normal, principalmente na fase da adolescência. O problema é quando determinados comportamentos eles se prolongam no tempo. Aí a gente tem que começar a ter outro olhar, outra atitude. E uma das minhas interrogações, principalmente, no primeiro vídeo nós falamos que grande parte dos adolescentes em conflitos com a lei estavam fora da escola quando cometeram o ato infracional, ou seja, não estavam frequentando as aulas. Daí nós já temos por trás um outro fator que entra, que é o fator social. O porquê que os adolescentes não estão na escola. Então, esses adolescentes, eles não têm essa capacidade que a gente fala, e Piaget vai falar muito nisso, a capacidade de desenvolvimento cognitivo que deveriam ter na fase que deveriam estar. Por exemplo, um adolescente com 15, 16 anos, hoje pelo nosso sistema educacional, ele deveria estar no mínimo no ensino médio, já no primeiro, segundo ano do ensino médio. Só que esse adolescente de 15 e 16 anos, da população que a gente denomina infratores, eles abandonaram a escola na quinta ou sexta série. Então ele já tem uma defasagem muito grande, e isso é uma das influências do desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque quando a gente tem esses conflitos pessoais, a gente tem essa capacidade, através do ato cognitivo, de tentar resolver isso, digamos, como a gente fala hoje, no linguajar comum, através da reflexão. E o adolescente ele já está numa fase conturbada, que essa é uma fase que nós não podemos negar. O adolescente está deixando de ser criança, não é mais criança, mas também ele não é adulto. Então ele está numa fase de conflito. É por isso que a gente não entende muitas vezes o adolescente que ele quer fazer. Ao mesmo tempo que ele quer ser independente, ele corre para o pai e para a mãe para pedir ajuda. Então daí vem um outro fator também que traz um adolescente infrator. Tem um fator social, um dos principais que eu julgo importantíssimo é a escola. Por que eu falo isso também da escola? Porque o adolescente infrator ele abandonou a escola no quinto e sexto ano. Recentemente eu escutei uma fala do juiz de execuções penais aqui de Porto Alegre, que cuida do presídio central. Ele falou que lá no presídio central também o perfil daqueles que estão lá condenados abandonou a escola na quinta e sexta série. Então é um ciclo. Então a gente está tentando resolver pelo lado errado. Então a gente tem que tentar primeiro melhorar lá na educação, para que aqueles adolescentes, aquelas crianças não abandonem a escola na quinta e sexta série, continuem na escola. Então esse é o fator social. O segundo fator que leva o adolescente infrator aí vem a questão familiar.
que isso também é muito forte. Hoje nós temos aí uma grande parte, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de 2012, nas escolas públicas de todo o Brasil, mostra, por exemplo, apenas para a gente entender assim, um pouco isso, que 4 milhões de crianças hoje, eles não têm, por exemplo, o nome do pai na certidão de nascimento. Então, bem expressivo. Então assim, daí se pergunta onde estão os pais. Sim. Não estou dizendo que a mãe não dá conta do filho, mas esse é um fator que também influencia bastante. Claro, faz parte do quadro. E daí você pegar esses adolescentes infratores, muitos deles já estavam fora de casa, ou muitos já estão num ciclo de violência bastante grande, porque são aquelas famílias, né, que já estão muitas vezes envolvidas em outros delitos, ou o pai é usuário de droga, ou a mãe é usuário de droga, então ele já cresceu no meio daquele círculo vicioso. Eu tenho para mim uma situação que eu falo bastante sobre quando a criança ela cresce nesse ambiente, ela não tem outros modelos. Então o modelo que ela tem é aquele ali. Sim. E aí de repente na escola ela teria um contraponto, digamos, ao que ela tem em casa. A escola seria um fator que a gente chama de proteção. Seria uma medida de proteção. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala que uma das medidas de proteção é a criança estar na escola. Só que nós temos também uma outra questão também por trás, que isso influencia, para a gente ver como uma coisa está ligada para a outra. Quando a gente entra nessa discussão, por exemplo, a discussão que se tem muito hoje, né, da redução da maioridade penal. Não é simples o fato de reduzir a maioridade penal. Nós temos outros fatores políticos, sociais, familiares, econômicos, nós temos que ver tudo isso está em conjunto. Sim. A criança, por exemplo, que tem que estar frequentando a escola, a primeira responsabilidade do criança estar na escola é do pai e da mãe, ou do responsável. Essa é a primeira. A família é 100% responsável. Quando a família não dá conta disso, aí nós temos um segundo momento, que é a questão, né, da justiça. Sim, daí tem um conselho tutelar. Aí vem a questão das políticas públicas, né? O quanto que o Estado também está ajudando para que esses pais possam cuidar de seus filhos. Sim. Porque diz o ECA, no artigo 4º, que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar pelas crianças e adolescentes. Mas o Estado muitas vezes também não está cumprindo o seu papel. Por exemplo, mesmo as crianças que estão na escola, o que o Estado faz para no contraturno, que o pai e a mãe estão trabalhando para que esses adolescentes, essas crianças tenham algo a fazer, porque muitas vezes a criança vai para a escola de manhã, à tarde os pais estão trabalhando e não sabem onde está o filho. Ele volta para a comunidade, de repente não tem uma pessoa que possa cuidá-lo, um outro adulto responsável. E vem uma discussão que a gente tem também sobre a questão da educação integral, mas aí também a educação integral não é somente deixar a criança na escola, o que ela vai estar fazendo na escola. Sim, uma discussão que tem, não é simplesmente largar a criança na escola e ela ficar o dia inteiro na escola. O cognitivo e o afetivo tem que andar juntos, É uma das questões que eu trato na minha dissertação também do desenvolvimento moral, que não adianta só a gente reforçar um lado, porque o afetivo também, a gente é afetado por tudo que nos envolve. Então aí que vem da afetividade, a gente é afetado, mas de que forma que a gente é afetado pelas pessoas? De que forma que um professor afeta o seu aluno? De que forma que um pai ou a mãe afeta o seu aluno? Como que eles entendem isso para eles? Então, como que isso é introjetado? Porque a criança ali, e logo depois, na adolescência, por que eu falo tanto criança? Porque o adolescente infrator também, ele já veio manifestando esses comportamentos há muito tempo, só que nós temos ainda uma cultura que a gente não dá muita bola para que a criança faz. Então tem aquela desculpinha, não, é criança, então não... É coisa de criança, deixa pra lá. Então a gente não dá bola para isso, Só que depois, quando cometeu um ato infracional, alguma coisa, ele já estava demonstrando aquilo antes, só que ninguém deu bola. Exatamente, já era um comportamento, já estava dando uns sinais, Então é uma cultura que nós temos que mudar também, a gente tem que começar a prestar atenção nas crianças. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem fala, criança vê, criança faz. Então a criança está atenta ao que os adultos estão fazendo. E ela também está procurando
testar os limites, está buscando os limites, né? Ela está indo, vendo se ela pode, se ela está conseguindo ultrapassar o limite, ela pede para sofrer uma sanção qualquer, né? Sim, aí tudo isso também vai estourar lá na frente depois no docente infrator. E outras coisas também que a criança e o adolescente eles estão procurando pessoas de referência. Aí é que a gente pergunta assim, qual é a referência hoje que as nossas crianças e nossos adolescentes têm? Muitas vezes quem está em casa, o pai, a mãe, não podem ser referências. Né? Mas que tipo de referência que nós estamos sendo para elas, ou quem está em casa está sendo? Porque tem uma frase de um autor que também, para mim, diz muito, que eu escutei isso há muito tempo, que ele fala, né? Pai e mãe que não pega o filho no colo em casa, vai pegar no colo dos outros na rua. Sim. E isso para mim é uma verdade muito grande. Então, se você não cuida do seu filho em casa, né, na rua, com certeza ele vai achar alguém que vai cuidar. E a gente sabe para que lado que vai. E tu acha também assim que de repente a própria, não só o governo, a sociedade em si, ela está não está participando muito desse problema, ela está se eximindo de participar desse problema, porque tu vês assim, na verdade uma criança, ela é responsabilidade de todos nós, né? Então, tu acha que de repente uma participação maior, uma preocupação maior com essa criança seria fundamental? Sim, tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal fala que é dever da sociedade também, né? Família, sociedade e Estado, né? Sim. Só que muitas vezes a gente tem a negligência da sociedade com as nossas crianças e adolescentes também é muito grande. Sim. Um exemplo que a gente vê todo dia, né? Também aí vem uma questão também, por isso que eu digo que as coisas estão interligadas, tem uma questão de política pública, tem uma questão de judiciário, tem uma questão de conselho tutelar e da própria sociedade. Né? Adolescente que está até altas horas da noite nos bares bebendo. A gente vê isso a todo momento na rua. Eu sou um que quando eu vejo, eu denuncio. Sim. Né? Porque aquilo ali não pode estar acontecendo. Né? Isso a gente vê todo momento. Então isso seria um dever da sociedade. Mas o adolescente, ultimamente no Brasil, ele tem sido um estigma. Né? Como eu falei no primeiro vídeo, nós falamos a determinados momentos, que os próprios sociólogos falam, nos países que chegam a determinado situação de violência no país, que é preciso ter um bode expiatório. Né? Isso aconteceu com os negros nos Estados Unidos, isso aconteceu com os negros na África, e no Brasil quem está sendo o bode expiatório, nós estamos vivendo um clima de violência muito grande, então os nossos adolescentes estão sendo os bodes expiatórios. Sem aquela preocupação de que se está dando condições para que eles se desenvolvam como deveriam. Eles não têm escola, eles não têm uma profissionalização, então eles estão à mercê, como eu falei, então eles estão à mercê da rua. Né? Sim. Então, assim, para concluir, qual seria o teu convite, assim, em termos de reflexão, para que a gente pudesse resgatar essas crianças antes de chegar nesse ponto? Duas situações que eu coloco para mim também presente, eu tenho me dedicado a estudar isso e verificar. Por exemplo, hoje a proposta que dá sobre a redução da maioridade penal no Senado, a discussão é apenas pela redução da maioridade penal, é 18 e 16. Não há nenhuma proposta por trás de políticas públicas, o que nós vamos fazer para que outros adolescentes não aconteçam. Então a primeira reflexão que eu faço, né, que tipo de políticas públicas que nós temos hoje para a família? Eu acho que a primeira coisa, para a família, como que o Estado também está fazendo o seu papel de tentar ajudar essas famílias, que isso deveria ser a primeira coisa. Né? E as políticas sociais também, por exemplo, escola para todo mundo. Né? Mesmo os adolescentes que estão na escola, muitos deles estão, porque é uma questão, há aqueles que são excluídos da escola e aqueles que são excluídos pela escola. Né? Até que ponto também, né? Daí nós vamos tratar das políticas de formação para professores, né? Vamos ter hoje, a gente vê toda hora, todo momento noticiário, isso é mostrado assim, todo mundo vê, aluno que não tem transporte escolar, aluno que não consegue ir para a escola, não tem a lei diz que a escola tem que estar próxima, a menos de 2 km da casa do aluno, ele não tem vaga, ele tem muitas vezes... Isso a gente vê aqui na cidade, né? Agora pega no interior, que a escola está a 20 km de distância da casa do aluno. Então assim, a gente tem que avançar nessas questões, porque se a gente
Se a gente consegue dar um auxílio, política para a família e a política educacional, a gente evita que o aluno e o adolescente saia da escola no quinto e no sexto ano. Então, política para a família também seria um ponto importante, né? Isso para mim é essencial, é que a criança e o adolescente tenham gosto de ficar em casa, né? De ficar dentro de casa. Né? Que eles não precisam ir para a rua porque toda hora o pai e a mãe estão brigando, porque ninguém dá atenção, então que ele não precisa ir para a rua procurar isso. Então, e isso, se a família não dá conta, os nossos programas mostram muito bem que o Estado tem que fazer a sua parte. E agora, se a gente não tem uma outra questão que eu deixo assim para quem está vendo ou vai ver esse vídeo, tentar procurar pesquisa quais são as políticas que nós temos hoje para a família, né? Para ver se a gente acha alguma coisa. Vamos até achar, mas deve uma outra questão. Quem que executa isso? Como que isso é executado? O adolescente infrator é a mesma coisa. Nós temos uma política que a União determina as normas, estados e municípios executam. Mas aí um fica jogando para o outro, porque daí um não tem dinheiro, daí o outro estado não sei quem, aí o estado culpa a União, e aí um fica culpando o outro, e quantos nossos adolescentes estão aí? Obrigada, professor. Então, nós convidamos todos, né, que estão assistindo esse vídeo à reflexão a respeito desse assunto. E então nos acompanhe pelo canal Insapeca, e qualquer dúvida, sugestão, enfim, que queiram saber de mais trabalhos, né, feitos pelo Instituto, tá o link aqui embaixo para que vocês possam visitar a nossa página, né? Também está aqui o nosso e-mail aqui embaixo, para também se vocês quiserem encaminhar alguma sugestão, alguma mensagem para nós. E fiquem ligados que tem muito mais por aí. Obrigada!